Oi meninas, muito bem-vindas para mais um vídeo. Hoje eu queria falar para vocês que na vida de toda mulher há os leões na arena. O que eu quero dizer com isso? Todas nós temos que lidar com naquela arena cheia de monstros, a gente lida com eles todos os dias, a gente luta com um leão por dia, porque realmente a vida tem uma série de percalços, de desafios, de dificuldades e a gente precisa encarar eles. Mas antes de tudo, para além dos leões da arena, há os nossos monstros internos. A gente tem a indisciplina, a gente tem a raiva, os momentos de desespero, de confusão. Quantas vezes a gente tem que encarar a desesperança, a gente realmente tem vontade de jogar a toalha e acredita que não vai dar conta, que não tem muito mais o que esperar, o que acreditar. Na vida de toda mulher existe um momento em que tudo dá errado, em que os sonhos morrem, em que a mulher sente uma grande decepção diante de acontecimentos. Há um momento em que a gente não tem ideia de onde a gente está, a gente não tem muita certeza do que a gente tem que fazer e nesses momentos muitas vezes simplesmente falta coragem para a gente ou um cansaço, né? Ou falta coragem ou então bate aquele cansaço grande de continuar, de seguir em frente. Mas, apesar de toda essa situação, nesses momentos específicos, faz muito bem a gente lembrar de uma frase que um herói diz num documentário sobre o Império Romano, e o personagem, o herói, ele diz o seguinte: eu venci minhas batalhas antes de entrar na arena. O que quer dizer isso, né? São tantas batalhas internas que a gente precisa encarar, travar, para nos prepararmos de verdade para enfrentarmos os desafios da vida. A vida não vai deixar a gente se preparar muito antes para daí apresentar os desafios. Mas a verdade é que se nós não arrumarmos um momento de olharmos para essas questões internas, essas batalhas internas que nós precisamos travar, antes de olharmos para o lado de fora, nós não estaremos preparadas de verdade. Na jornada da mulher herói, eu sempre falo dessa jornada aqui porque eu realmente tenho bastante certeza que ela é aí o nosso mapa, a nossa trilha para nos superarmos e realizarmos transformações que a gente busca. Tem um estágio na jornada da mulher herói que nos prepara para entrar nessa arena. É o módulo 7, é a aproximação da caverna oculta. Então, no estágio anterior desse estágio 7, né, no estágio 6, a mulher identificou ali os seus aliados, com quem que ela pode contar, então ela encontrou seus pontos fortes, ela reconheceu os seus inimigos, inclusive nós olhamos para os nossos inimigos internos de uma maneira bastante cuidadosa e passamos por vários testes. Mas a mulher, ela precisa se preparar para o seu maior desafio. E é isso que vai acontecer no estágio 7. Ela vai precisar se recolher, ela vai precisar olhar para dentro de si mesma. Mais uma vez, o que isso quer dizer? É preciso olhar para dentro de si, não só, sabe, para aquelas questões das crenças limitantes, para os ganhos secundários, para as nossas feridas, para as nossas covardias, para as nossas fraquezas. Para muito além disso, é hora de mergulhar dentro de si mesma e buscar em si a verdadeira semente das virtudes capazes de transformar tudo isso. Essas sementes, elas vão florescer mais adiante,
num passo mais adiante, num outro estágio dessa jornada, mas é nesse momento, no estágio 7, que a mulher precisa saber que tem dentro de si as sementes más e as sementes boas. Eu falei isso num vídeo que chama Inimigos Internos, de Otelo ao Pequeno Príncipe. Eu falo bastante dessas sementes. Mas, para a gente olhar hoje para essa fase, esse estágio 7, é importante nos darmos conta da importância, da necessidade do nosso silêncio para dar força para as boas sementes. Isso é diferente daqueles monólogos internos. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ficar num monólogo interno, você dentro da sua cabeça, você pergunta a si mesma, responde e fica remoendo questões, as coisas que eu faço erradas, os meus defeitos, as minhas qualidades. Não é isso. É um momento em que você simplesmente silencia e começa a entrar em contato de uma maneira mais profunda com a sua verdade interior, os seus valores, as suas questões mais verdadeiras, mais profundas. Para isso eu quero contar um episódio que eu vivi, que eu acho que caracteriza bem o estágio 7. Na gestação do meu filho, eu tive uma gestação, apesar de eu estar enquadrada no grupo de risco por causa da idade, a verdade é que eu tive uma gestação muito, mas muito saudável mesmo, e nunca eu tive que participar de nenhum grupo de gestação de risco. Eu tive uma gestação muito saudável, fiquei muito bem, então não tinha impeditivo nenhum. Mas lá no final da gestação eu tive uma baixa de líquido amniótico. E eu tinha uma equipe de parto humanizado, uma equipe maravilhosa que me acompanhava e elas sabiam o quanto eu queria ter o meu filho em casa num parto humanizado, num parto natural. E só que eu já estava saindo aí da 41ª semana, né? Meu filho estava se sentindo muito confortável, estava demorando um pouquinho para vir, né? Elas me alertaram, essa equipe me alertou de como aumentava o risco de eu ter cada vez uma baixa maior de líquido amniótico, de eu ter que ir para uma cesárea, enfim, né, se o líquido continuasse a diminuir as semanas avançando, eu já estava no final ali da 41ª semana, entrando para a 42ª semana, seria importante, com as semanas se avançando, seria importante eu estar preparada para isso. Bom, diante daquilo, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito chateada, muito triste, e depois, assim, de uma primeira fase, assim, de muito choro, né, a época da gestação é uma época que a gente está bem sensível, emocionalmente, inclusive, né, e era tudo que eu não queria, era ir para uma cesárea, ir para o hospital, enfim. Mas diante daquilo eu fiquei mal, mas ali nessa semana exatamente, por uma semana eu fiquei bastante reflexiva e numa tarde de sexta-feira, e eu não vou esquecer porque foi uma tarde de sexta-feira, no silêncio ali na solidão da minha sala, eu comecei a escrever uma carta para o meu filho, falando para ele dessa vinda dele, dessa importância da chegada dele, de como eu queria me preparar para recebê-lo da maneira mais harmoniosa que tivesse. E esse processo ele foi muito profundo mesmo. Eu conversei com ele, eu conversei comigo mesma, eu olhei as minhas dores, os meus medos, as minhas questões, eu olhei a minha morte como mulher que eu era, para que uma outra mulher mãe, uma Clara mãe pudesse renascer, porque quando um filho nasce, uma mulher renasce, né? Já não é mais a mesma, né? A gente às vezes esquece que a maternidade ela nos lança para o estágio 8 da mulher herói, que é a aprovação suprema, né? É aquele momento que realmente mudam os papéis, né? A gente fica achando que nada vai mudar, ou que as coisas não vão mudar tanto assim, na verdade tudo muda, porque é sim um outro estágio dessa jornada, é a aprovação suprema, de fato. E naquela semana, mais especialmente naquela sexta-feira, eu acredito que eu vivi a minha aproximação da caverna oculta, o meu estágio 7.
era o momento de eu aquietar, de eu silenciar e de eu olhar para mim mesma. Olhei para mim, olhei para o meu filho, né? Conversei com ele, conversei comigo mesma. E isso foi eu reconheço isso tão forte como a aproximação da caverna oculta, o estágio 7, que isso foi numa sexta-feira e no domingo eu entrei em trabalho de parto em casa, né, no meu quarto do jeito que eu queria. Foi assim maravilhoso. Mas eu conto essa história porque todas nós vivemos esse momento em alguma situação. Esse é um dos momentos que eu vivi de aproximação à caverna oculta, que foi, para mim foi muito marcante esse dia. Ele foi muito reconhecido para mim hoje, olhando para a jornada da mulher herói, do jeito que eu tenho consciência dessa jornada, como aquele dia foi a minha aproximação da caverna oculta. Um momento em que a mulher tem que fazer um silêncio, tem que estar sozinha, tem que se recolher e tem que se preparar para a aprovação suprema, porque é esse o estágio que a jornada te prepara. Então, intuitivamente, eu vivi esse estágio 7, né? É muito interessante como isso percorre a nossa história. E todas nós, então, vivemos esses momentos. Qual que é o seu momento de aproximação da caverna oculta? Aliás, em que momento você reconhece que você está hoje na jornada da mulher herói? Eu venho apresentado aqui os diferentes estágios e eu tenho certeza que se você for olhar detidamente para essa jornada, você vai se identificar, você vai se reconhecer num dos pontos dessa jornada. Será que você está aí na aproximação da caverna oculta ou você está em outra fase, em outro estágio da jornada? Então escreve aqui para eu saber, não só para ficar sabendo, mas para que realmente eu possa compartilhar com você os diferentes estágios da jornada da mulher herói, considerando o estágio que você está, para que realmente você possa olhar para essa jornada da mulher herói e ter os elementos capazes de te apoiarem na tua transformação, na tua mudança, né, nessa grande virada, nesse grande passo que é ser a mulher herói dentro da sua própria vida. Isso é fantástico. A gente vai continuar olhando aqui cada um dos estágios, cada um dos passos da jornada. E se você não estiver inscrita nesse canal, vou convidar você para se inscrever, para você compartilhar, para você dar o seu like se você gostou, para você comentar. Tudo isso faz com que o conteúdo do canal se torne cada vez mais relevante para a plataforma e a gente consiga alcançar mais mulheres, criando aí a nossa grande rede de apoio e de suporte, de fortalecimento. E me segue também nas outras redes sociais, me siga nos meus outros canais, tem o Instagram, tem Facebook, tem Telegram, tem o meu site que é o claraares.com.br e lá você encontra inclusive alguns textos que eu escrevo lá no meu blog. Eu vou tendo umas ideias, me inspirando e vou escrevendo, trazendo alguns conteúdos lá que eu acho que você pode gostar. E fora isso, aqui no descritivo desse vídeo tem vários links para você baixar. Tem o e-book 5 inspirações para uma jornada feminina feliz, autoestima feminina em 5 capítulos, tem um guia de tarefas para superar a insegurança. E se você, não sei quando você está assistindo esse vídeo, se está acontecendo ou não, se abriu já a nova turma para percorrer a jornada da mulher herói. Se você não tiver inscrita, se inscreve, tem o link aqui embaixo, é só clicar e entrar lá no jornadadamulherherói.com.br, você se inscreve e fica sabendo quando vai começar os novos grupos, as novas turmas da jornada. Assim você consegue percorrer essa jornada junto comigo. Outra hora eu venho aqui para contar um pouquinho mais, mas além dos vídeos gravados, você tem mentoria comigo mesma durante 3 meses, então é bem completo e nós conseguimos ficar bem próximas, tá certo? Se a inscrição já estiver aberta, já estiver começando na hora que você está assistindo o vídeo, já tiver começado tiver aberta a inscrição, ótimo, você aproveita e já entra na próxima turma, tá certo? Meninas, obrigada por estarem aqui, vamos continuando juntas e preste atenção aí, em que ponto da jornada da mulher herói você está.
Vamos juntas. Beijos, tchau, tchau.